Meus queridos, como é bom estarmos de volta aqui, meditando o Santo Evangelho proposto pela liturgia desse 17º domingo do Tempo Comum, ano B. O Evangelho de hoje é extraído de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. E esta é a palavra da salvação. Alberto Maddi, biblista italiano, nos ajuda agora um pouquinho a compreender em mais profundidade este Santo Evangelho de hoje. O episódio da partilha dos pães e dos peixes é relatado por todos os 4 evangelistas. Qual é a sua importância? Esta narração antecipa e retrata o significado da Eucaristia. Em particular, João faz disso o tema do seu 6º capítulo, o mais longo, com 71 versículos. O contexto em que se enquadra é o do livro do Êxodo, e de fato encontramos o tema do mar, o tema da montanha, o tema da Páscoa, o tema da tentação e o tema do pão. E, enquanto no deserto era a multidão que tinha que pedir a Deus para ser alimentada, aqui é Jesus, que é Deus, que antecipa os desejos e as necessidades das pessoas. Mas os resultados são decepcionantes. O evangelista descreve que André, irmão de Simão Pedro, conta a ele que está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Os 5 pães de cevada lembram o milagre de Eliseu, profeta que alimentou 100 pessoas com 20 pães de cevada e 2 peixes, conforme está no livro dos Reis. Porém, observa André: Mas o que é isso para tanta gente? E aqui estão as preciosas indicações do evangelista. Jesus respondeu: Fazei sentar as pessoas. Isso, literalmente, e é importante fazer esses homens se sentarem. O termo homem, usado aqui pelo evangelista, é importante. E por que se sentar? Aliás, não era bem sentar, literalmente o verbo era deitar-se. No almoço solene, no almoço de Páscoa, no almoço das pessoas das casas mais ricas, comia-se de acordo com o costume greco-romano, deitado. Isso mesmo, a pessoa dormia um pouco reclinada. E quem poderia comer deitado? Ora, aquele que tinha um servo que poderia servi-lo, trazer-lhe comida. E aqui está o primeiro significado da Eucaristia, que é fazer com que as pessoas se sintam senhores, isto é, totalmente livres. O evangelista observa que havia muita relva. É uma referência ao Salmo 72. Os tempos do Messias é tempo de abundância. Prossegue o evangelho dizendo: naquele lugar. O termo lugar, que João sempre usou para o templo de Jerusalém, aqui indica onde Jesus mora. Mas enquanto no templo
é o homem que deve fazer oferenda a Deus, aqui é Deus quem se oferece ao homem. Então, diz ainda o Evangelho, e lá se sentaram, isto é, deitaram, aproximadamente 5.000 homens. Por que o termo 5.000? Porque indica o número da comunidade cristã primitiva, segundo Atos dos Apóstolos, que no capítulo 4, versículo 4, nos diz que o número dos convertidos eram mais ou menos 5.000 homens. Mas 5.000 também é sobretudo um múltiplo de 50, que indica a ação do Espírito. 50 em grego é Pentecostes. Aqui o evangelista para homens não usa o termo que usou precedentemente, anthropos, mas agora ele usa andres, que significa homens maduros. E isso é importante a gente perceber. A Eucaristia torna as pessoas seres humanos maduros, plenos, isto é, seres humanos livres. Já vimos que tornava a pessoa senhor, uma pessoa livre. Agora ele é ser humano pleno, maduro. Então, diz o evangelista, Jesus tomou os pães e deu graças. Dar graças vem do verbo agradecer, do qual deriva o termo Eucaristia. E distribuiu-os aos que estavam sentados. O termo sentados aparece pela terceira vez. E Jesus omite um ato muito importante. Jesus não solicita a lavagem ritual das mãos antes deles comerem. Ora, não há necessidade de se purificar para comer a refeição do Senhor. Mas é a refeição do Senhor que purifica as pessoas. Esse é o sentido que os evangelistas dão. E, continua o Evangelho, eles comeram o quanto quiseram. Portanto, enquanto o maná no deserto era limitado e medido, aqui há abundância. Quando não se guarda mais para si mesmo, mas generosamente se compartilha com os outros, há abundância. De fato, o evangelista diz que eles encheram 12 cestos, porque, como as 12 tribos de Israel, assim pode-se alimentar toda uma nação, quando há partilha. Infelizmente, os participantes não entenderam. Sim, isso mesmo. De fato, escreve o evangelista, aqueles homens, e o evangelista que começou tratando as pessoas como homens, anthropos no grego, depois da participação na Eucaristia chamou de homens maduros, homens adultos, andres em grego, agora ele volta ao primeiro termo, anthropos, homens. Por quê? Porque eles não entenderam, não aceitam a condição de homens maduros, de homens livres. As pessoas no fundo parecem quererem se submeter, estar debaixo das ordens de um rei. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta. Ou seja, eles identificaram Jesus, alguém da linhagem de Moisés, que deveria fazer a lei ser observada. Eles estão presos à lei. O evangelista observa, mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, porque eles querem obediência, querem submissão, não querem maturidade, não querem liberdade, Jesus o que faz? Retira-se de novo sozinho para uma montanha. Assim como Moisés, Jesus se retirou para a montanha. Moisés se retira para a montanha depois de ser traído pelo povo que começa a adorar um bezerro de ouro, feito pelas suas próprias mãos, como está lá no capítulo 32 de Êxodo. Aqui Jesus também se retira sozinho para a montanha, depois de se decepcionar com a reação do povo, que quer se submeter ao invés de ser um povo livre e maduro. Aliás, submissão e obediência para Jesus é o mesmo que idolatria, porque Ele é o Deus que liberta as pessoas. Agora eu faço uma reflexão pessoal minha, à luz do que Alberto Madi acabou de nos dizer. Apesar do contexto ser diferente daquele do Evangelho deste domingo, as palavras de Paulo aos Gálatas são muito apropriadas para nós hoje. Diz Paulo, no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. O apóstolo referia-se ao jugo da lei mosaica, interpretada e vivida de modo errôneo pelos escribas e fariseus de seu tempo. Porém, essas palavras são perfeitas para a Eucaristia. Quantas e quantas vezes nos alimentamos da Santa Eucaristia?
Porém, não nos tornamos homens e mulheres livres. Deixamos-nos e, pior ainda, gostamos de nos amarrar, nos ligar a costumes, tradições e ideologias que nos aprisionam, nos submetem aos poderes deste mundo, que são a riqueza, o poder, a fama, a futilidade. Por isso, a Eucaristia não se converte em alimento de vida plena, de vida eterna, mas em uma prática a mais, uma devoção a mais em nossa vida. Alimentamos-nos de Jesus, mas não nos tornamos Jesus. Comemos de seu corpo e bebemos de seu sangue, mas continuamos a idolatrar as coisas deste mundo, a desejar que mandem em nós, comandem a nossa vida, diga-nos o que fazer, poupando-nos do trabalho de sermos livres e assumirmos as consequências da liberdade. Não é por acaso que ainda hoje encontramos pessoas que defendem ideias absurdas, ideias totalmente anticristãs e que ao mesmo tempo afirmam ser cristãs. Como é o caso de pessoas que defendem, por exemplo, a pena de morte, a ditadura militar, tortura, limitação da liberdade de expressão e etc. Onde está o problema? A questão é que tais pessoas não compreenderam nada da vida, das palavras e dos gestos de Jesus Cristo. Assim como os homens do Evangelho de hoje, os quais, mesmo diante da partilha, da demonstração de fraternidade e amor promovidas por Jesus, preferem vê-lo como um rei do que como o Filho de Deus, aquele que é livre e que liberta os seus. Ser livre é trabalhoso, afinal requer sermos responsáveis, o que nem todos querem ser. E agora, concluindo, fechando essa meditação do Santo Evangelho, vamos fazer nossa oração de hoje, retirada do primeiro catecismo escrito na igreja, a Didaqué. A Didaqué, que é do final do primeiro, início do segundo século da era cristã, foi a primeira doutrina ensinada àqueles que queriam se converter, que se convertiam ao cristianismo. Diz assim a Didaqué: rendemos-te graças, Pai nosso, pela vida e o conhecimento que nos revelastes mediante Jesus, teu servo. A ti, glória pelos séculos. Do modo como este pão partido foi partilhado aqui e acolá sobre as colinas e recolhido tornou-se uma só coisa, assim se reúna a tua igreja no teu reino, pelos confins da terra. Porque tua é a glória e o poder, por Jesus Cristo nos séculos. Rendemos-te graças, Pai Santo, pelo teu santo nome, que fizestes habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, a fé e a imortalidade, que nos revelou mediante Jesus, teu servo. A ti, glória pelos séculos. Tu, Senhor onipotente, criastes cada coisa para a glória do teu nome. Destes aos homens alimento e bebida para o seu conforto, para que te rendamos graças. Mas a nós destes um alimento e uma bebida espirituais, e a vida eterna mediante teu servo. Sobretudo, rendemos-te graças porque és potente. A ti glória pelos séculos. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, de preservá-la de todo mal e de torná-la perfeita no teu amor. Santificada, recolha-la pelos quatro ventos, no teu reino que para ela preparastes. Porque teu é o poder e a glória pelos séculos. Venha a graça e paz a este mundo. Hosana, a casa de Davi. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje, e eu aguardo você na próxima semana, se Deus quiser.